Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E para essa edição eu tenho o prazer de contar com a presença do professor Irã José Oliveira da Silva, que é pesquisador e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ambiência, o NUPEA, aqui da nossa Exalc. Professor Irã, obrigado por aceitar o convite para participar do programa O que diz a Ciência. É um grande prazer, Fabiano, estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco aí das nossas pesquisas e do nosso trabalho na universidade. O senhor trabalha muito, né, assim, desde que nós nos conhecemos, né? O senhor é uma referência não só na universidade, mas nacional e internacionalmente quando nós falamos de bem-estar animal. Não é isso, professor? Sim. É uma área na qual o senhor atua, tem pesquisado aí no decorrer dos últimos anos. E uma pesquisa recente, coordenada pelo senhor e que ganhou projeção internacional, fala sobre os impactos, ou os potenciais impactos das mudanças climáticas sobre os rebanhos. Fala um pouquinho para nós sobre como nasceu a proposta dessa pesquisa, professor, e quais são os atores envolvidos nesse processo. Fabiano, na verdade, nós acreditamos que o pesquisador ele tem que estar à frente do seu tempo. E nós temos, a pesquisa ela é morosa, é um processo lento, é um processo que nem sempre nós temos a resposta no mês seguinte ou no dia seguinte. Então nós começamos frente a essas questões de aquecimento global, aumento de temperatura, mudanças climáticas, escassez de água, nós começamos a pensar o que será dessa produção animal no futuro, uma vez que o Brasil é uma fonte inesgotável aí, e hoje um dos maiores produtores da proteína animal. E aí dentro do nosso grupo de pesquisa nós começamos aí elucubrar ideias relacionadas a o que acontecerá no futuro. E começamos a pensar em estudar cenários. Cenários para 2050, 2075, 2100, épocas que nós não estaremos aqui, mas que nós poderemos estar fazendo previsões, principalmente para que medidas e políticas públicas possam estar sendo direcionadas para esse futuro, no qual nós podemos estar, com o uso hoje de ferramentas inteligentes, fazer algumas previsões. E aí nós começamos a analisar os aspectos associados à produção de carne, à produção de leite e à produção de ovos, como fontes de proteínas principais da alimentação humana, visando aí o que já foi detectado pela ONU, que é o crescimento da população para 2050, 2025. Então é dentro dessa expectativa que as nossas pesquisas nos direcionaram. Hoje nós vivenciamos alguns momentos bastante importantes da evolução tecnológica no setor de produção animal e principalmente na área envolvendo a ambiência animal, que é justamente a relação do animal com o ambiente, principalmente ambiente térmico, no qual ele está submetido. E isso afeta diretamente os princípios do bem-estar animal. Que quando nós falamos dos 5 domínios que regem o bem-estar animal, nós temos o conforto em torno do seu ambiente produtivo. Perfeito. Quais são esses 5 domínios, professor? Bom, nós começamos a falar da boa nutrição, da boa saúde, do bom ambiente, do bom equilíbrio psicológico desses animais e também da boa relação do homem com animal, animal e homem, a relação entre esses 3 elementos, envolvendo um conceito que nós chamamos de saúde única, que é o bem-estar do ambiente, o bem-estar animal e o bem-estar do homem. Então, dentro desse conceito, a gente acaba englobando aí vários pilares de sustentabilidade da produção animal, focados inclusive hoje nos objetivos aí de desenvolvimento sustentável da ONU. E quais essa pesquisa tem contado com a participação de atores só da Exalc, tem parcerias externas, como é que tem funcionado isso? Bom, a priori, para que nós possamos trabalhar cenários mundiais, porque não foi só um cenário nacional, nós precisamos de parceiros internacionais para a gente fazer análises do que acontece no hemisfério norte, o que acontece no hemisfério sul e quais são as possíveis mudanças. Nesse primeiro momento, o nosso trabalho envolveu banco de dados de alguns países, Itália, Espanha e os bancos de dados nacionais. Nós estamos numa fase já posterior, que nós estamos agora envolvendo outros grupos de pesquisas mundiais, para que a gente possa ter uma robustez de informação
e essa informação ela possa ser acoplada a diferentes cenários que podem ser pontuais, locais ou cenários globais. Então, naquele primeiro momento da pesquisa que foi divulgada e que foi publicada, nós trabalhamos aí com 12 bancos de dados envolvendo aí esses países. Perfeito, professor. E naquilo que já foi possível perceber a partir dessa primeira coleta de dados, avaliação desses resultados, o que vocês vislumbram dentro desse período que o senhor citou no começo aí de 25 anos, né? Para onde nós caminhamos? E que cuidados precisarão ser tomados para que a gente possa continuar produzindo de forma sustentável proteína animal? Bom, é muito interessante isso porque nós lançamos em 2023 o conceito de animal sustentável. Foi o primeiro grupo no mundo que definiu o que é um animal sustentável. E o animal sustentável, ele tem que ter uma pegada hídrica, uma pegada de carbono, uma pegada de saúde, segurança alimentar e ao mesmo tempo envolver tanto os dados produtivos e reprodutivos, mas também os dados associados ao bem-estar desse animal. A partir do momento que nós definimos o que é um animal sustentável, e aí nós podemos ampliar isso para diferentes cadeias, nós vamos identificar quais são os biomarcadores que definem esse animal sustentável. E esses biomarcadores, eles envolvem um conjunto de variáveis associados não só nas variáveis produtivas, mas as variáveis hematológicas, fisiológicas, genéticas, fenotípicas desses animais, no qual nós definimos e, a partir desta definição, nós começamos a verificar, em função do banco de dados, quais aquelas produções que se enquadram dentro dessa definição de animal sustentável. Baseado nesse aspecto, nós começamos então a direcionar esses estudos. O animal sustentável hoje, como ele se portará em 2050, 75 e 100. E a partir daí a gente começa a verificar o que nós precisamos fazer para atingir essas metas. Pensando que as nossas condições ambientais elas são dinâmicas e estão passando por momentos de modificações, esses animais terão seus comportamentos e seus desempenhos também modificados ao longo do tempo. Para isso, é muito importante que nós estejamos alinhados com os pesquisadores, os melhoristas, os geneticistas, para que novas linhagens, novas raças possam surgir e que essas linhagens e raças sejam resistentes a essas pequenas ou grandes mudanças, dependendo do que nos espera no futuro. Então, o que a gente vê, os animais que estão hoje não serão os animais daqui a 25 anos. Eles serão melhorados, eles serão mais adaptados às condições exigidas naquele período, mas para isso nós precisamos fazer essas previsões. Então mais ou menos esse aspecto que nós vislumbramos, que a genética cada vez mais esteja já de olho no futuro, associado aos mecanismos de controle do ambiente, da própria ambiência, dentro de uma estimativa aí de acréscimos de temperatura. Então já existe uma previsão de aumentos médios de temperatura em torno de 2 a 2,5 graus. Quando nós falamos isso, no primeiro momento, isso pode parecer um valor muito insignificante, mas isso tem um reflexo muito grande no sistema produtivo. Isso nós abrimos para áreas de pastagens, nós abrimos para áreas de controles de estruturas e construções dos próprios animais e, ao mesmo tempo, aos aspectos, as respostas desses animais a essas variações de temperatura. Isso reflete o quê? Reflete, por exemplo, frequência respiratória dos animais, batimentos cardíacos, temperatura corpórea, adaptação, que nós chamamos de adaptação anatômico-fisiológicas, de pelame, de pena, de estrutura corporal para adaptar a essas condições climáticas. Tudo isso é um conjunto de variáveis que implica em mudanças nesse organismo animal que deve ser previsto para o futuro. E o que mais nos chama atenção é exatamente quando a gente faz a comparação dos hemisférios. E aí a gente fala, nossa, o que vai acontecer no hemisfério sul? Vamos falar o seguinte, abaixo do trópico, abaixo do Equador. Estou me lembrando aqui da música se eu não me engano, acho que
eu não vou lembrar agora o cantor, mas fala assim, o calor abaixo dos trópicos, abaixo da linha do Equador e o que é acima da linha do Equador. Então nós temos comportamentos diferentes e não dá para nós trazermos aí as mesmas medidas. O que acontece no hemisfério norte é totalmente diferente do que acontece no hemisfério sul e as mesmas linhagens e as mesmas genéticas nem sempre são adaptadas da mesma forma. E é um sinal de alerta. É um sinal de alerta e que faz agora nós estamos numa segunda fase de começar a esmiuçar isso para cadeias específicas. Uma coisa é eu trabalhar com grandes animais, outra coisa é eu trabalhar com pequenos animais. Então uma coisa é eu falar de bovinos de leite, de bovinos de corte, outra coisa é eu falar de frango, de galinhas, falar de suínos. Então nós temos uma codornas, coelhos, então nós temos reflexos muito diferentes. Perfeito. E o que, além de tudo, professor, deve ser um grande desafio, porque nós estamos falando de adaptação e também falando, de certa forma, precisamos lembrar que existe a necessidade no aumento nos índices de produção também. Porque se a população mundial continua, né, com as taxas de crescimento atuais, nós temos que falar também em produzir mais em condições talvez menos favoráveis. Vamos pensar no seguinte, não é a produção pela produção, mas produzir de forma sustentável, respeitando o ambiente, sem agressão ao meio ambiente, e aí nós entramos em vários assuntos polêmicos. Né? Nós vamos entrar aí na questão do aquecimento global, na produção de metano, nós vamos entrar aí na questão do efeito estufa, então nós temos que pensar em sistemas e manejos integrados e racionais. E aí nós entramos também na questão do bem-estar animal, associado a isso a densidade populacional, a sistemas e manejos adaptados à realidade produtiva, mas à realidade do animal e do clima regional. Então na verdade um quebra-cabeça. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, exatamente. É um equilíbrio para a gente manter, não perder os índices, mas também não perder a qualidade produtiva do ponto de vista do indivíduo aí, que é o animal. Que na nossa lógica de trabalho, o nosso cliente é o animal. Ele é o nosso fator de produção, mas ele é o nosso cliente. Então é a ele que nós fornecemos condições e de menor sofrimento e para que ele possa produzir dentro daquilo que a gente espera. Perfeito, muito bom. Programa O que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor e pesquisador Irã, do NUPEA, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O programa O que Diz a Ciência está de volta e hoje eu converso aqui com o professor e pesquisador Irã Oliveira, do NUPEA. Professor Irã, retomando um pouquinho o nosso assunto do primeiro bloco, na verdade que é o tema, né, dessa nossa edição, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o NUPEA, o que é o núcleo, como é que ele nasceu e que áreas ele abrange hoje, porque ele já é bem conhecido dentro da Exalc, mas para o nosso público que talvez não tenha tanta familiaridade com o assunto. Bom, o nosso núcleo começou como um grupo de pesquisa em ambiência animal. E com o passar do tempo, hoje nós temos aí 25 anos de existência de grupo, com a formação de recursos humanos na área de conforto animal, conforto térmico animal, ambiência, zootecnia de precisão e bem-estar animal. Então são as 3 linhas de pesquisa que nós trabalhamos. Dentro de ambiência animal, nós trabalhamos com conforto dos animais de produção, principalmente aves, suínos e bovinos de leite. E também dentro da zootecnia de precisão, que nós trabalhamos com métodos inteligentes e hoje robótica. Nós temos o robofrango, o robo-ovo, trabalhando dentro de sistemas automatizados para controle de dados. Então nós temos, por exemplo, um robô que anda dentro dos aviários e coleta todas as informações que a gente chama de gêmeo digital, que seria como se fosse um frango. Ele coleta batimentos cardíacos, temperatura de umidade, temperatura de cama, frequência respiratória, peso do frango, imagem do frango, então assim, analisa o comportamento do frango. Então são elementos que vão dando para a gente uma robustez de informações sem a interferência do homem.
Porque a partir do momento que nós entramos dentro de um sistema produtivo, só a nossa própria presença interfere no comportamento e nos dados. Então, utilizando tecnologias para captação de dados. Então essa é uma linha. E associado a isso de um efeito guarda-chuva, nós temos o bem-estar animal que cobre todas essas áreas, e as nossas linhas elas fomentam aí subsídios para uma melhor produção. O núcleo hoje, ele já passou por nós aí mais de 50 profissionais, hoje são profissionais que estão no mercado, professores de diferentes universidades que passaram por nós e hoje também estão lecionando, estão no setor produtivo, estão no ministério, estão nas empresas. Então nós temos uma formação de recursos humanos que está abrangendo aí o país em diferentes áreas, que são os percussores da ciência, e ao mesmo tempo são os nossos colaboradores nas informações técnicas. É muito importante nós termos essa vivência de mercado, o que acontece realmente na prática, no dia a dia do produtor, o que a indústria, o que as empresas veem nesses processos de produção e o que a ciência pode contribuir. Então acho que esse casamento entre academia, setor privado e setor produtivo, ele acaba favorecendo muito a inserção de ideias e a solução de problemas. Porque eu acho que também a nossa função enquanto pesquisador, funcionário público, é fornecer informações para a sociedade, informações que possam ser utilizadas, visando, no nosso caso, não só qualidade de alimentos, mas eficiência alimentar e também a baixo custo. Então nós estamos associando também aí a acessibilidade aí com relação a custos operacionais e produtivos. Perfeito. Agora, quando o senhor fala dessa parceria, né, é muito interessante. Eu gostaria de perguntar como é que funciona, como é que o setor produtivo, né, o setor privado recebe, por exemplo, essas previsões, né, que vocês têm feito, inclusive em cima da pesquisa que é o tema da nossa entrevista hoje, e como é que ele recebe essas sugestões, porque claro que isso, de certa forma, impacta em mudança de processo, geração de custo e assim por diante. Como é que se dá essa relação e como é que o setor produtivo recebe essas contribuições que vêm, por exemplo, do NUPEA, da academia, professor? Olha, em geral, a receptividade ela é muito grande e muito boa. Existem sim as preocupações, mas como eu havia dito para você, existe aquela questão de nós, como trabalhamos com as previsões, existe um tempo de adaptação, um tempo para melhorias internas, para que os próprios KPIs das próprias empresas eles possam serem adaptados a essas novas mudanças e colocarem esses problemas no radar. Todos esses levantamentos já estão na mira das empresas, eles já estão focando nisso. Talvez não com tanta exatidão da informação, tipo, olha, vai acontecer uma perda de tantos %. Não de uma forma tão taxativa, mas já existem esses receios. Olha, se isso acontecer realmente, nós não estamos preparados e pode nos levar a tantos % de perdas. Por isso nós precisamos começar a melhorar agora. Então essa comunicação com o meio produtivo ela é bastante eficiente, com o governo é muito eficiente. Então é muito importante a gente estar alinhado aí principalmente com alguns ramos do Ministério da Agricultura, focando não só nas questões técnicas, mas principalmente nas questões normativas. Então hoje nós passamos por alguns momentos bastante importantes com instruções normativas na produção de suínos, na produção de aves, que agora está em consulta pública, todas elas visando já essas adaptações frente a essas mudanças que virão. Perfeito, porque é uma questão interessante, porque via de regra, quando a gente assiste um noticiário, e principalmente quando a notícia se relaciona, por exemplo, a questões ambientais, desmatamento, a gente ouve muito, tem muito ruído sobre desmatou para aumentar a área de pastagem, e aí vou usar aqui, né, a figura específica do boi, né? O boi acaba virando muitas vezes o vilão nesse discurso, né? Então, agora dentro de uma realidade onde a gente lida aí com esse impacto real das mudanças climáticas, né, e o impacto real que isso pode trazer sobre né, a produção de proteína animal, quer dizer,
isso tende a ganhar mais espaço na mídia ainda, né? E esse debate provavelmente tende a ficar mais complexo, professor. Sim, é multifatorial, né? É multifatorial porque não é simplesmente uma análise simplória da questão dos efeitos negativos da exploração animal sob o ponto de vista, vamos pegar aí, do aquecimento global, da produção de metano, da área de pastagens. Por trás de tudo isso, no plano de fundo, nós temos também uma discussão muito grande, que é o fornecimento da alimentação para a população. A nossa preocupação é uma preocupação de fornecimento de alimentos. Existem fontes alternativas, sim, mas existem também uma necessidade de usar aquilo que nós temos com o que nós temos no sentido de o que nós produzimos com eficiência, com certo know-how, com uma melhor qualidade e principalmente com esse olhar ambiental, com esse olhar social, com esse olhar econômico, que é fundamental. Então não dá para a gente analisar de uma forma uníssona, estanque, né? Num único ponto. Nós temos que fazer uma análise transversal, avaliando todos os fatores envolvidos. E aí entra o jogo de xadrez que o senhor falou. Exatamente. E aí entra os vários atores dessa cadeia sentar numa mesa para discutir os processos. Então não é só o pesquisador, não é só o produtor, não é só a indústria, mas é um conjunto de elementos de atores que possam chegar num denominador comum. O próprio governo que regulamenta. Exatamente, que direciona, né? Nós estamos passando aí agora pela Copa 30, que vai estar discutindo todas essas questões também. A produção de alimentos é um foco central nessa discussão. Porque é inevitável a questão do crescimento da população e dessa ausência de alimentos mesmo. Então, peraí, nós vamos cair para qual lado? Produção vegetal, produção animal, proteína, fibras, como nós vamos estar associados a esse contexto? Perfeito. Então, dentro desse contexto, né, extremamente complexo, professor, quais são as tendências, enquanto especialista, enquanto pesquisador, para onde nós caminhamos quando nós falamos em produção de proteína animal com qualidade, respeitando o meio ambiente e com a necessidade da ampliação da oferta? Quais são, assim, não digo as soluções completas, mas quais são as alternativas possíveis para onde a tecnologia na produção de proteína animal caminha? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: nós estamos em mais um momento de quebra de paradigmas. Quebra de preconceitos conceituais. Por outro lado, nós temos também uma questão bastante importante associado ao avanço e à velocidade com que a tecnologia está chegando, não para ocasionar a substituição do homem pela máquina, né, que é a revolução industrial que a gente vinha discutindo alguns anos atrás, mas sim como elemento favorável a coletas de informações. Hoje nós erramos muito menos. A assertividade dos processos está cada vez maior em função da robustez das informações, da qualidade das informações e da velocidade com que essas informações chegam. Então hoje nós temos uma capacidade de tomadas de decisão não mais baseada no que eu acho, no achismo, mas baseada em dados reais. E esses dados reais, com a inteligência artificial, com os mecanismos de machine learning hoje, nós podemos ter modelos preditivos com alta eficiência. Então eu até brinco, né, que se eu usasse um turbante e fosse uma mãe de Iná, eu teria que prever o futuro baseado em algoritmos e não nos achismos. Então hoje a assertividade é muito grande. É muito grande. Então assim, vamos pegar como exemplo a previsão do tempo. O que era a previsão do tempo há 10, 15 anos atrás, o que é a previsão do tempo hoje? Né? Então, da mesma forma, a produção animal caminha para esse sentido. Assertividade maior e aí quebra do paradigma no sentido de acreditar nos dados. Os dados, na verdade, eles não negam. E aí não ficar naquela história, eu aprendi assim, eu vivi assim e eu faço assim. Hoje não. Hoje nós temos que estar adaptando a essas mudanças. A síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, exatamente. Eu não queria falar, já que você falou, entendeu? A síndrome de Gabriela nesse processo, entendeu? Perfeito. Professor, quem quiser conhecer mais a fundo o resultado da pesquisa e também o trabalho do NUPEA, como é que pode proceder? Onde acha essas informações? Olha, as nossas informações, hoje nós estamos aí nas redes sociais, mas principalmente no Instagram, NUPEA USP, @NUPEA USP, nos encontra com as informações e através das nossas redes sociais e do nosso e-mail.
Perfeito. O resultado dessa pesquisa, na verdade dessa publicação, também é possível encontrar através desse endereço? Sim, desse endereço e através do nosso site também, www.nupeaexalc.usp.br. Perfeito. Professor Irã, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite também. Eu agradeço também a você que participou conosco de mais essa edição, lembrando que a sua opinião é muito importante para nós, então suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Use os nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau!